Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A reedição da campanha do desarmamento tem fraca adesão em Santa Catarina. A ideia é mobilizar a sociedade brasileira para retirar de circulação o maior número de armas de fogo possível para a redução da violência no país. Por que os catarinenses não se empolgaram em devolver as suas armas? A explicação está no aumento da criminalidade? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do diretor do Clube de Tiro, Ponto 38, o Tony Eduardo de Lima e Silva. Também está aqui conosco o delegado da Polícia Federal em Santa Catarina, o delegado Hildo Rosa. O Conversas Cruzadas recebe também o presidente da ENFLO, CDL São José, a Associação Empresarial da Grande Florianópolis, Tito Schmidt. E também nós estamos na companhia do delegado da Polícia Civil, responsável pela divisão de fiscalização de jogos e diversões, o delegado Adalberto Luiz Safanelli. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Você em casa interage aqui conosco no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. Você também pode participar perguntando pelo telefone no portal de voz TV Com. Aí você liga no 84010385, basta digitar a opção 5 e deixar o seu recado. E é importante você dizer o seu nome, de onde é que você está falando, e se for uma pergunta, por favor, que ela seja objetiva. O portal de voz da TV Com tem o custo de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Nós estamos no ar em nome de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queres, gente nossa, a loja da gente. Eu vou começar com um profissional, com alguém que lida com a questão do tiro, o Tony Eduardo de Lima e Silva. Na tua visão, Tony, por que a sociedade catarinense não aderiu de forma intensa a essa nova fase, a essa reedição da campanha do desarmamento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores. É uma questão óbvia, já resultado de um referendo popular realizado em 2005, onde o sul do país somou pouco mais de 70%, né, na negativa, no não, naquele referendo onde ele discutia a proibição da venda legal de armas. Então a gente sabe que aqui no sul do país, até mesmo uma questão europeia de atiradores que já vêm lá dos seus países, Alemanha, Itália, etc., trouxeram essa cultura do esporte do tiro. E o esporte do tiro é muito forte aqui no sul e as pessoas ligadas ao esporte entendem que a violência armada, né, o crime com armas de fogo, nada tem a ver com a posse legal de armas de fogo. Me dói um pouquinho, Renato, já tive aqui outras oportunidades, a primeira vez já faz 6 anos, né? A gente estava discutindo lá a época do referendo, e me dói um pouquinho retornar aqui e tornar a discutir uma questão já amplamente né, abrangida, e inclusive um referendo que custou bilhões dos cofres públicos, né? E a gente está discutindo uma questão que a população já disse que não, ela não acredita que a arma legal tenha relação com o criminoso, né, com o bandido, aquele que rouba sua casa, né, atira no policial e não tem respeito nenhum à vida humana. Delegado, tem relação no entendimento do senhor? Boa noite. Boa noite. Não tem, eu não faço aqui uma crítica. Então eu entendo que quando iniciou-se a campanha, o cidadão, ele entregou a sua arma acreditando que está fazendo a coisa certa. Em contrapartida, o Estado não preservou aquela pessoa e não investiu numa política de segurança pública. Então, aquele cidadão que entregou a sua arma acreditando em uma campanha que eu achei correta, voltou a adquirir uma arma e ter essa arma em casa. Ele voltou a adquirir Voltou. Eu conversei com o pessoal da minha equipe mais antiga, então eles falaram que algumas pessoas que foram fazer a entrega da arma
acreditando na campanha, em contrapartida pela situação que está o país. Aumentando a criminalidade, falta de efetivo, falta de segurança. Às vezes a gente anda à noite por aí, vê que as pessoas andam sozinhas na rua e tem que se virar. Então esse cidadão voltou a comprar. Bom, delegado Wildo Rosa, a Polícia Federal, o senhor representando a Polícia Federal aqui nesse debate, por que os catarinenses não aderiram, não compraram essa ideia dessa nova fase, né, da nova etapa da campanha do desarmamento? Boa noite. Bom, boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de mesa. Olha, eu penso que a questão da campanha do desarmamento, ela nesse meio tempo tem adquirido novas roupagens, mas em última análise teve um impacto, talvez, antes do referendo, né? Porque nós sabemos que desde 2003 se desenvolvem trabalhos, campanhas, né? O governo investe no sentido de que essa questão seja melhor encaminhada, mas nós percebemos o seguinte: os fatos que foram divulgados como novos nesta campanha, o engajamento da sociedade civil através das entidades não governamentais, né? A facilidade para a entrega do armamento e também a agilidade no pagamento, né, dos valores a serem oferidos com a entrega. Bom, no que diz respeito à participação das comunidades, realmente, ao nosso ver, foi decepcionante. Aqui em Santa Catarina? Né? Aqui em Santa Catarina, que é onde me diz mais respeito. Brasil todo. Né? Brasil todo. Quer dizer, as ONGs... Há informações que no Rio de Janeiro, né, e essa participação foi mais efetiva, com a presença da própria cúpula do governo federal. E, enfim, os dados que se trabalham no Rio e em São Paulo, eles trazem uma sensação de segurança muito maior do que os dados que nós trabalhamos aqui em Santa Catarina. Então, nós sabemos que ela foi antecipada, estava programada para junho ou julho, e foi desencadeada no mês de maio pelo incidente do Realengo, que houve um entendimento que aquele incidente serviria, né, como uma razão a mais para que a campanha ali fosse deflagrada. E aí se perdeu, não se discutiu, não tinha estrutura, não tinha campanha, né? Não tinha mídia. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que foi o único ato, eu te diria, multidisciplinar e com alcance que eu considerei bastante interessante, porque tinha membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, do Poder Executivo, e ali se traçaram algumas formas de tentar dar um melhor encaminhamento. Porque, na verdade, então, o governo federal, pelo que a gente está percebendo aqui, ele tentou neutralizar aquele episódio lamentável, né, daquela chacina, né, daquele golpe, né, daquela chacina, né, feita pelo rapaz, aquele que se matou depois, lá em Realengo, na escola do Rio de Janeiro, mas para neutralizar, né? Depois uma notícia ruim e uma notícia boa, assim que funciona, né? Só que jogou mais para a torcida do que preparou efetivamente uma campanha, aproveitar, né? Talvez o espaço midiático que aquele evento acabou trazendo, né? Agora, existem dados que são, ao meu ver, inquestionáveis, né? Nós aqui no estado, desde do início do ano até agosto, foram retirados cerca de 800 armas de circulação, né? Nesse meio tempo, foram disponibilizados para o mercado catarinense 9.600 armas. Né? Olha só. Então, a sensação de quem entrega é a sensação de quem confia no poder público, né? Confia em que alguém possa suprir a sua segurança e entrega a arma. A sensação de quem compra a arma... Claro. Bom, e a sociedade civil organizada, o empresário, né, que se vê junto com o cidadão comum, né, vítima dessa criminalidade toda, como é que se sente em meio a essa campanha do desarmamento, que a gente escuta muito nas ruas o seguinte: mas então o cidadão do bem entrega armas, o bandido permanece armado. Qual é a sua visão, presidente? Boa noite. Bem, boa noite a todos os companheiros aqui de mesa. Olha, eu estou aqui com mais 3 companheiros que são especialistas nessa área. Não é exatamente o meu caso.
Mas eu vou tentar passar, Renato, o nosso sentimento, né, de como funciona isso. Eu acho que a sociedade, na verdade, não está mais acreditando nos nossos poderes, infelizmente, nos nossos governos, e esse me parece que é o grande problema. Você veja o que acontece com as nossas polícias, que tanto estão sofrendo aí, que fazem o trabalho dela e não tem o retorno do nosso governo, no sentido de que possa ter equipamentos atualizados, falta equipamentos, falta o próprio efetivo. Quer dizer, nós temos aí, nos últimos 8 anos, triplicou a arrecadação em nosso estado e, no entanto, não se aplica nada naquilo que seria o tripé, né, de um governo que gostaria de fazer algo pelo povo, que é exatamente segurança, educação, né, basicamente segurança, educação, mobilidade urbana, aqui da qual necessitamos muito também. Então, entregou-se aquelas armas há 5 anos atrás. Eu, pessoalmente, eu devo dizer a todos os senhores de que eu jamais andaria armado. Eu não tenho nada a ver com arma, eu pessoalmente seria contra. Mas eu entendo a sociedade, de que ela está realmente oprimida, ela não tem como se defender. Nós que verificamos e estamos diariamente acompanhando um grande número de lojistas, de empresas que são assaltadas quase que semanalmente, e nada é feito para que nós tenhamos uma melhor presença da polícia para evitar esses problemas todos. Quer dizer, como que vamos desarmar a sociedade que trabalha, que cria emprego, que está aí, que é o que tem de melhor, né? Com relação àquilo que um país como o nosso necessita, e deixamos exatamente os bandidos armados. Quer dizer, aí não tem como, me parece que a justificativa é exatamente essa, né? É um desamparo total às pessoas de bem nesse país, e aí a reforma começaria em todos os lados, né? Você tem que ter reforma em todos os poderes aí precisa de reforma. E essas coisas não estão acontecendo, né? E quem dá a palavra final em todas essas reformas é exatamente a classe política. E olha como está a nossa classe política. Quem nos representa hoje, né? Puxa vida, é só correr por aí, nós não precisamos citar nomes de ninguém aqui, e eu não faria isso, porque não tem necessidade, mas todos nós sabemos quem são os ladrões, quem são os corruptos, viu? Quem não está, na verdade, fazendo o seu dever de casa, né? Tanto na área de prefeituras, quanto na área de governo do Estado, quanto os nossos representantes em Brasília, todos nós sabemos quem são. E é impressionante que as coisas não acontecem, não andam. Elas não dão nenhuma luz à sociedade para que possamos ter dias melhores. Eu estou acreditando de que tenhamos aí, e parece que esse processo já se iniciou, é um movimento de baixo para cima. A hora que começar, o povo mesmo, isso nós temos exemplos nos Estados Unidos, agora nos países lá do Oriente Médio, e no Brasil e no mundo vai acontecer. Depois da primavera árabe, vem uma primavera tupiniquim. Tem que vir para cá. Nós acreditamos nisso, porque de cima para baixo... É um movimento cultural, né? As novas gerações, né? A questão educacional, de paradigmas, mudança de valores, né? De valores. Acima de tudo, mudança de comportamento, né? Isso que está precisando, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu queria trazer um ponto que foi levantado pelo Tony há pouco, o seguinte. A relação entre circulação de armas e violência, tu acreditas que não? Sim, a relação armas legais na mão do cidadão honesto, ela tende a diminuir a criminalidade. Isso por exemplo, nos Estados Unidos, são 270 milhões de armas, vou repetir, 270 milhões de armas na mão do cidadão comum. Temos uma taxa de 5 homicídios por cada 100 mil habitantes. No Brasil, são 4 milhões de armas na mão do cidadão comum. Ou seja, é irrisório. O cidadão comum não está armado no Brasil. É irrisório. E você multiplica aqui o número de homicídios, né? Sim, temos uma taxa de 27 homicídios, né? O Brasil é recorde, né? Mundial nisso. Então, na verdade, torno a dizer, a campanha do desarmamento, ela começou há praticamente 15 anos atrás e em dezembro de 2003, 23 de dezembro de 2003, em meio ao mensalão, foi aprovada a Lei 10.826, que é a lei do desarmamento. Desde então, nós, o cidadão, a pessoa honesta, né, o trabalhador, enfrenta dificuldades em aquisição de armas e o porte, por exemplo, tornou-se proibido, né? Você não pode ter porte de armas, salvo casos especiais.
O Nordeste do Brasil apresenta um maior índice de criminalidade. Vamos ao Brasil novamente, Renato, para chegar na tua pergunta de novo. Nordeste brasileiro, Pernambuco, Acre e Rondônia, não emite-se registro de arma para o cidadão comum. A pessoa de bem que quer comprar em Pernambuco, Acre e Rondônia uma arma de fogo, não a compra. Não pode. Tá? Em outros estados também, Rio de Janeiro é irrisório a compra legal de armas de fogo. Eles autorizam com dificuldade, eu estive na Interseg, Feira Internacional de Segurança, falando com policiais, eles autorizam com dificuldade a aquisição para policiais. Que país é esse, meu Deus? O bandido, ele vai comprar uma arma que custa cinco vezes mais, numa loja, com todas as dificuldades que são, ou ele vai comprar no Paraguai, que custa 1/5, bota na cintura e entra nessa fronteira gigante que nós temos, que o delegado Júlio Rosa muito sabe e já criticou, né, que é impossível a fiscalização, é completamente dificultosa. Então a pergunta é essa incoerência, essa discussão. Eu faço até uma sugestão, Renato, que nós levemos a conversa de hoje à noite para reais e efetivas soluções. Porque a questão do desarmamento, ela desde 2003, torno a dizer, quando foi aprovada a lei, está batendo em cima do alvo errado, que é o cidadão de bem, que não compra arma, estatisticamente falando, é muito baixo. Mas o cidadão, o bandido, então vamos falar do outro lado, o bandido não vai aderir a campanha nenhuma, o bandido é bandido, o bandido não segue regra, né? Ótimo, então vamos combater com a dureza do Estado. Pois é, mas agora Estado uma dúvida. De São Paulo, Estado de São Paulo, só deixa eu colocar, por favor, Renato. O Estado de São Paulo foi o único estado das federações que diminuiu o índice de criminalidade. 40% dos presos do Brasil estão em São Paulo. Eu quero que o delegado Safanelli, excelente falando nisso, excelente representante da Força da Polícia Civil aqui, eu quero que ele me desminta, se não acontece aqui agora em Santa Catarina, a Polícia Militar negou-se, saiu em notícia no Diário Catarinense, negou-se a prender menores, a não ser em caso de homicídio. Então o menor que bota arma na sua cara, entrando em casa, Renato, ele não vai preso. Sim. A Polícia Militar declarou isso. Não tem onde botar menor, não tem onde botar, não é só menor não tem onde botar maior também. Então, pelo amor de Deus, vamos falar a verdade, gente. Vamos parar de falar da arma na mão do cidadão de bem, pelo amor de Deus. Eu quero que o telespectador aqui, quem que está me assistindo agora, que não seja do meu lado, isso não existe. Isso já foi dito já em uma votação, num referendo em 2005, gastou-se 2 bilhões. Tá, agora, Tony, um assunto para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte. Bom, essa arma... Tem muito cidadão de bem que bate na mulher, que de repente a mulher não quer mais saber do cara, o cara dá um tiro pelas costas. Tem muita gente, tem muito cidadão do bem que é cidadão do bem até um dia, no dia seguinte faz uma bobagem. Mas aí, né? Então vamos condenar a pessoa, claro. Vamos tirar a arma da polícia. Claro, como aconteceu com com o Pimenta Neves e tal. O cara era um cidadão de bem, exemplar, um ícone de jornalismo. Quem está me assistindo, Renato, não sabe que o criminoso não é esse. Você me assistindo sabe que o criminoso não é esse. Então, o criminoso é o bandido com 36 prisões, como foi o caso daquele preso na UFSC, que atirou em 3 pessoas. Ele tinha 35 passagens pela polícia. Esse é o bandido. Não é o cidadão que bate na mulher e do nada. Né? Você sabe disso. Agora um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte. Esse cidadão de bem que a gente está falando aqui, embora eu não goste muito dessa dicotomia certo e errado, enfim, eu acho que o cidadão de bem não existe. Não existe cidadão de bem. Tem muito cidadão de bem que... todo mundo tem um lado... É uma referência da sua família. lado... que é cidadão de bem. Não. Peraí. Eu sei. Meu pai, meu irmão, eu quero dizer o minha seguinte, cidadão de bem... Tem muito cara que se diz cidadão de bem, o cara não paga imposto, o cara bate na mulher, aparece na coluna social. Criminoso, Renato. Criminoso tem que ser a sociedade tolera, punido. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero saber da visão técnica dos policiais que estão aqui presentes, o seguinte, se essa arma no cidadão de bem, ela não vai parar na mão dos bandidos, a gente discute isso daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.